Boa noite a todos. Estamos aqui, peço desculpas pelo traje, estamos aqui no HB, acabei de fazer algumas cirurgias bariátricas aí hoje. Tô aqui a convite da moderadora do grupo aí, da Daiane, para esclarecer algumas dúvidas que venham a surgir. Muito obrigado. Desculpem, gente, a conexão aqui não está muito boa. Vamos continuar. Tá legal agora? Bom, vamos lá. Desculpe aí. Eu vou tentar responder algumas perguntas que eu vi aí nos comentários. Em relação à anestesia, a anestesia é geral. Hoje em dia a anestesia está muito evoluída. Então, ali atrás vocês podem observar um carrinho de anestesia com todos os seus equipamentos. Muito raros problemas anestésicos. É claro que toda cirurgia, qualquer tipo de anestesia, qualquer tipo de cirurgia pode ter complicações. Então, tem que fazer uma avaliação pré-operatória muito bem feita. Tem que conversar com o anestesista antes. A maioria das equipes de anestesia estão fazendo consultas pré-anestésicas. Eu acho isso de suma importância para minimizar os riscos. Mas eu costumo dizer o seguinte: tenha medo de ser obesa, tenha medo de ficar obeso. Obesidade é uma doença, ok? Obesidade é uma doença com muito mais risco do que a própria cirurgia ou anestesia. Então faça uma avaliação pré-operatória bem feita, converse com o seu cirurgião, tente conversar com o seu anestesista antes, se possível, e dará tudo certo. Daiane, grampos e grampeadores. Eu não tenho nenhum aqui, os usados já foram. Talvez numa próxima oportunidade vou guardar um e vou mostrar para vocês, tá bom? Os grampeadores estão sendo muito desenvolvidos, é uma indústria que cresce a cada ano, a cada mês. As novidades são muito apresentadas, cada vez mais tem mais novidades com grampos, grampeadores mais seguros. O grampeamento funciona como se fosse uma linha de costura mesmo, de máquina de costura, só que ela costura e corta no meio. Esses grampeadores são seguros, segundo o fabricante. Não precisa nem se preocupar que não vaza, etc. Mas a gente não confia no fabricante. A gente faz ainda uma linha de sutura de reforço manual por cima da linha de grampeamento. Mas na próxima vez eu posso trazer sim, e vou postar alguns vídeos no YouTube também com os grampeadores. Ok? Sobre bebida alcoólica, é um tema muito comum em cirurgia bariátrica. Muita gente pensa que vira alcoólatra depois que faz a cirurgia, tem muito dessas conversas, né? O que pode acontecer é um desvio de compulsão. Então o paciente obeso muitas vezes tem compulsão alimentar, ou seja, ele é compulsivo por comida, é compulsivo por bebida alcoólica, é compulsivo por doces, e depois que ele faz a cirurgia, muitas vezes essa compulsão não é satisfeita. Então, o que ele vai recorrer a alguma coisa que aguente, né? Vai recorrer a alguma coisa que o seu estômago aceite, que passe bem. E a bebida alcoólica é uma delas. Então, muito cuidado com bebida alcoólica. Muito cuidado mesmo. Ninguém pode beber. Nunca pergunte ao seu médico se você pode beber. O seu médico deve falar que não. Mas a bebida alcoólica hoje no Brasil é um meio social, é um meio de vida, então a gente tem que tomar muito cuidado. Se beber, beba socialmente, tome cuidado quando vocês estiverem bebendo, pense se está bebendo demais, se está bebendo todo dia, se está bebendo muito, principalmente cerveja. Cerveja, 1 grama de álcool, 1 grama de cerveja tem mais calorias do que 1 grama de açúcar, certo? Então, além de todos os malefícios que ela provoca, também provoca o reganho de peso. Ok? E aí, Isa Santos, tudo bem? Como é que tá, Barretos? É verdade que dá pedra nos rins na vesícula de operados. Patrícia Bono.
Patrícia, pedra na vesícula, 20% de pós-operatório pode desenvolver no pós-operatório, sim. Não só pós-operatório de bariátrica. Qualquer paciente que ganhe e perca peso rápido, até, por exemplo, pacientes gestantes, por exemplo, que tiveram mais de 2, 3 filhos, correm o risco de desenvolver pedra na vesícula, tá? Então, esse risco é maior, sim. O risco de desenvolver pedra nos rins está mais relacionado a líquidos, a pacientes que não bebem tantos líquidos, que não fazem esse rim funcionar bem, não urinam bem, etc. Então, relacionado à cirurgia bariátrica, mais frequente é a vesícula mesmo. Vantagens e desvantagens do bypass com anel. Letícia Meurer. Desculpa se eu pronunciei errado. Letícia, o anel a gente usou muito, há muito tempo. Nós fizemos muitas cirurgias com anel. Nós deixamos de usar o anel por volta de 2011. Alguns pacientes em 2010 fizemos algumas cirurgias sem anel. Na verdade, o anel é um mecanismo de contenção, certo? Então, vamos imaginar um estômago pequeno. Esse estômago tem que ter um mecanismo de contenção. Por quê? Porque ele é emendado no intestino. Se você não tiver um mecanismo de contenção da comida, vai passar a comida direto para o intestino. E por mais que seu estômago seja pequeno, você vai conseguir comer uma grande quantidade de comida. Então, o anel é um mecanismo de contenção eficaz, sim. Quando a gente parou de usar o anel, a gente substituiu esse mecanismo de contenção. O que a gente passou a fazer? Uma anastomose calibrada, ou seja, a emenda do intestino com o estômago ficou de 1,5 a 1,5 centímetro. Só que isso varia de pessoa para pessoa, da cicatrização da pessoa, etc. Então tem gente que fica com uma anastomose mais alargada, ou seja, fica sem contenção. Mas isso é apenas um dos mecanismos de perda de peso, não precisa se preocupar com isso, tá? Então não tem problema nenhum isso daí. Quem coloca anel ainda, hoje em dia, eu sou um pouco reticente ao anel, porque o anel dá muita complicação. O anel migra, o anel dá muito vômito, a qualidade de vida pós-bariátrica que faz anel é muito ruim. O paciente às vezes vomita muito. Alguns ficam muito bem, mas a maioria é muito ruim, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Hérnia de hiato e refluxo influenciam na escolha do método? Sim. O sleeve é refluxogênico, então quem tem muito refluxo, quem é muito sintomático, quem tem esofagite erosiva grau B para cima, ou seja, grau B, grau C, grau D, não é muito indicado fazer o sleeve, não. Tem que fazer o bypass. Vantagem e desvantagem de bypass e sleeve, a Tami está perguntando. O bypass ainda é a cirurgia padrão ouro, tá? É uma cirurgia que já está feita há mais de 30 anos, 20 anos. Então, ainda é a cirurgia padrão ouro. O sleeve vem ganhando muito espaço. Nos Estados Unidos já está passando o número de bypass. É uma cirurgia muito boa, se bem feita. Então, o sleeve tem que ser muito bem feito para ela funcionar. Eu tenho gostado muito do sleeve, tenho feito bastante sleeve quando é bem indicado. Tem uma paciente aqui que perguntou que o IMC é 40 e o convênio está negando. Isso daí precisa ver com o seu médico. A indicação de cirurgia é IMC 40, acima de 40 ou acima de 35 com comorbidades. Tem que tentar tratamento clínico e tem que ter comprovação de obesidade estável. Temos a presença aqui do Dr. Herbert Muniz, meu amigo, companheiro, grande cirurgião de Birigui e região. Dr. Herbert entrou aí. Boa noite, doutor. Deixa eu ver. Tem como operar vesícula e fazer redução junto? Priscila Thiago Peixoto. Priscila, esse é um tema muito discutível. Tem que tomar muito cuidado. Na minha opinião, isso é discutível em congressos, ainda não tem um consenso formado sobre isso. Mas na minha opinião,
Se você tiver pedra na vesícula e tiver tendo sintomas, ou seja, se você estiver tendo dor, vômitos, que esses sintomas seriam atribuídos à vesícula, na minha opinião, tem que tirar essa vesícula primeiro. Ou seja, preocupar-se com a vesícula, porque isso pode dar complicações. E se não, faz a bariátrica, eu faço a bariátrica. Se no momento da cirurgia tiver tudo bem, a cirurgia for tudo tranquila e a vesícula estiver fácil de fazer, a gente olha na hora. Se estiver fácil de fazer, a gente faz. Se tiver difícil, intrahepática, fígado muito gorduroso, a gente faz a bariátrica, espera 6 meses, o paciente emagrece, a gente entra de novo por vídeo e faz a vesícula. Para mim essa é a melhor opção. Mas isso é divergente, cada médico faz de um jeito, só não pode correr riscos. O Ursacol, Marília, é um remédio que é eficaz sim para evitar a formação de cálculos, etc., mas é muito caro e a eficiência dele é relativa, não é tão grande, tá? Tem alguns médicos que indicam, alguns casos são muito bons. Daniela Risse, boa noite. Para não ter pedra na vesícula, o que o senhor me disse? Tomar bastante água, evitar alimentos gordurosos, basicamente é isso daí, é muito difícil evitar. Patrícia Bono, meu médico diz que sleeve não presta para nada. Reganho quase 100%. Patrícia, é opinião de cada um, é difícil a gente falar sobre isso aqui, pra gente, difícil. Eu faço sleeve há 3 anos, mais ou menos quase 4 anos, não tenho reganho de peso ainda, graças a Deus, nem no sleeve, muito pouco reganho de peso no bypass também, então é relativo isso daí. Para mim o sleeve bem indicado e bem feito tem uma eficácia boa sim. O reganho de peso a gente pode ter no bypass, pode ter no sleeve, então, mas é a opinião de cada médico. Eu acho que o bypass é muito bem indicado também. Continuar tomando refrigerante depois de operado. Desculpa, gente, é que as perguntas estão passando muito rápido aqui, eu não estou conseguindo ler todas, tá? Contraceptivo via oral perde eficácia e função do desvio intestinal? Isso é uma coisa controversa também, tá vendo? Desculpa, mas as perguntas são controversas. Não dá para afirmar se o contraceptivo oral tem ou não eficácia em quem fez bypass, tá? Não tem nenhum estudo falando 100% de eficácia. Então, o que eu costumo falar para meus pacientes é discutir sempre com o seu ginecologista, mas ninguém vai garantir isso. Tem gente que toma anticoncepcional sem ser operada e engravida. Então, é muito difícil falar sobre isso. Eu acho que quem fez bariátrica, o melhor método que se já tiver filhos, é o DIU. Eu gosto muito do DIU, porque não menstrua, não perde ferro, etc. Fiz bypass, não perdi muito peso, precisa avaliar cada caso. Qual técnica se perde mais peso? O bypass e o sleeve estão muito semelhantes em relação à perda de peso inicial, tá? Na literatura fala-se que o reganho de peso em sleeve é realmente maior. Minha experiência pessoal eu vejo muito parecido, tá muito igual mesmo. Por isso eu tô gostando muito do sleeve. Vitaminas, Barivit, não estava perdendo peso. Carolina Silva, vamos lá, Carolina, fazendo mais exames para fazer bariátrica pelo SUS. Será que só faz cirurgia aberta ou faz de outro jeito também? No SUS ainda não foi regulamentada a cirurgia por vídeo. Alguns centros fazem por vídeo, mas eu passo aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, no hospital de base, a gente faz aberta. Estava tomando 2 vitaminas, Thaís Carpegiani, Centro Mulher e Barivit, por um erro. Não estava perdendo peso, vou suspender uma vitamina. Isso poderia estar prejudicando minha perda de peso? Não, vitamina não prejudica a perda de peso, vitamina não engorda. Tem outro método de cirurgia para quem reganhou peso? A Shirley e Patrícia. Cuidado, reganho de peso é uma coisa muito complicada, muito difícil, muito discutida em congressos. Tem que ter uma avaliação individual isso daí, depende de cada caso, depende do tamanho do seu estômago, depende do seu hábito alimentar, depende da sua ansiedade.
e da sua compulsão, tem vários tratamentos para reganho de peso. Um deles é a reabordagem cirúrgica, sim, mas isso, cada caso é um caso, é muito difícil eu falar aqui de maneira geral. Você tem uma vaga para operar antes de março. IMC 39,7, Cristiane Feitosa, está muito próximo de 40, eu acho que dá para operar sim, Cristiane. Paulo Oliveira, quanto tempo geralmente dá problema na vesícula? A vesícula está limpa, porém bilirrubina alterada no sangue. O problema na vesícula é variável, eu costumo pedir ultrassom depois de 6 meses a 1 ano de cirurgia para avaliar a vesícula. Variável, e essa bilirrubina alterada precisa ver, tem várias causas, pode ser uma hepatite medicamentosa, pode ser várias causas, precisa ver que tipo de bilirrubina está alterada, precisa marcar uma consulta mesmo. Desculpa, Paola, não posso te ajudar mais. Gente do bem, obrigado. Qual o parâmetro usado então para a escolha da técnica? O próprio IMC ou necessidade de perder peso? Veja bem, IMC não define técnica, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito... não é que o cara que tem o IMC muito grande, que tem que fazer bypass, ou o IMC pequeno tem que fazer sleeve, nada disso. O que define a técnica é o hábito alimentar de cada paciente. Se o paciente é beliscador, se tem compulsão, se toma bebida alcoólica, se quer... depende muito da vontade do paciente, se o paciente tem refluxo ou não, e a capacidade técnica de cada cirurgião. Não queira que o seu cirurgião faça uma técnica que ele não está habituado a fazer. Isso é um risco muito grande. Então, tomem cuidado. Carlos Franco, fiz sleeve, sinto dor na gastrite, já tomo 2 omeprazol, mas dói muito, posso usar para curar a gastrite. Precisa ver se realmente é gastrite a causa da sua dor, Carlos. O omeprazol você pode tomar até 160 mg por dia. Eu indico sempre 40, de 12 em 12. Se é queimação mesmo a sua dor, se é gastrite, tem alguns outros medicamentos. Eu aconselho você consultar um médico. Desculpa, gente, eu não posso passar remédio por aqui. Isso o CRM proíbe até. São só orientações vagas. O ideal, isso não substitui uma consulta médica, tá? Na sua opinião, quando está liberada a atividade física? Se a cirurgia for por vídeo, com 30 dias eu já libero. Com 3 semanas eu libero caminhada, tá? Às vezes o paciente está muito bem, com 2 semanas já começa a caminhar, tá ok? Aberta mais um pouquinho, 2 meses eu costumo segurar. Diferença de técnica entre sleeve e bypass. O bypass basicamente é uma técnica mista, mexe no estômago e no intestino. O sleeve basicamente é uma técnica puramente restritiva, mexe só no estômago. Sueli, quem tem refluxo não pode fazer sleeve porque o sleeve ele piora o refluxo. Então quem tem refluxo vai ter mais refluxo depois do sleeve. Danielusca, sobrinho, uma pergunta muito boa. IMC de 51, é necessário que eu perca peso para realizar a cirurgia? Não só o IMC de 51, todo mundo devia perder pelo menos 5% do peso antes de fazer a cirurgia, 5 a 10% do peso. Isso ajuda muito no ato operatório, no intraoperatório, diminui muitas complicações. Tem um trabalho da USP que fala que se perder 10% do peso, diminui o índice de complicação. Boa noite, doutor. Quem tem H. pylori pode fazer cirurgia por vídeo? Pode. Tati Melo, quem tem H. pylori precisa tratar a bactéria antes de fazer a cirurgia. Isso é de fundamental importância, qualquer técnica, tá? Mas isso não impede qualquer técnica de cirurgia, pode fazer. Fisioterapia respiratória pré-operatória. Natália, é muito importante a fisioterapia. Dependendo da indicação, não sei se isso foi indicação do seu cirurgião ou do pneu, mas é importante para preparar o seu pulmão para uma intubação. Paciente que é obeso tem uma intubação mais difícil, uma ventilação difícil de expandir esse pulmão. Então, é importante a fisioterapia respiratória para preparar esse pulmão para ser intubado. Reparadora, percentual de gordura para quem fez... Tem percentual de gordura para fazer abdominoplastia? Não, não tem. Parabéns, estou adorando subir. Obrigado. Tá vendo? A Rafaela emagreceu 51 quilos com sleeve. Flaviana, e se o refluxo apareceu com ganho de peso? Pois é, isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Às vezes a cura do refluxo é a perda de peso. Então, às vezes, você fazendo o sleeve, o paciente vai perder peso, vai melhorar o refluxo. É um risco que se corre. Aline,
Quem tem hipotireoidismo? Teve uma pergunta de tireoide aí. Hipotireoidismo não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. Vai ter que continuar tomando Puran. Quem fez tireoidectomia total, que toma Puran, vai ter que continuar tomando depois da cirurgia. Normal, sem erro. Fumante. Fumante é ruim, de todo jeito. Fumante é ruim, mas não é contraindicação da cirurgia. Tá bom, Toru? O ideal é parar de fumar ou diminuir bastante. O que eu aconselho a meus pacientes fumantes, diminuir bastante, fazer uma boa avaliação pulmonar, ou seja, consulta com o pneumologista no pré-operatório, fazer uma fisioterapia respiratória boa e evitar o cigarro por 5 dias antes da cirurgia. Abraço. O anel está sendo abolido. Natália, nós não estamos mais usando anel. São raras as equipes que ainda usam anel, tá? Não é que está sendo abolido, é que a gente está usando outras técnicas que substituem o anel, como eu disse antes. Tem algumas equipes que fazem também. Hormônio de tireoide descompensado impede... Camila, hormônio de tireoide não impede a cirurgia, precisa compensar. É ruim estar com um hipertireoidismo descompensado ou hipotireoidismo. Então é só tomar o remédio direitinho e compensa e faz a cirurgia. Mas também, se tiver próximo ao normal, a tireoide, o TSH, tá tudo bem. Quando a cirurgia é aberta, até quanto tempo corremos risco de desenvolver hérnia? A hérnia pode desenvolver a qualquer momento. O maior risco é até 3 meses depois da cirurgia. Pode desenvolver hérnia, tá? Depois de 3 meses, vida normal. Vida que segue, pode pegar peso, pode fazer atividade física, normal. O paciente já teve bypass, Lena Rocha, boa noite. E teve reganho de peso, pode operar novamente? Qual é o procedimento aplicado? Joinville, Santa Catarina. Um abraço, Lena. O reganho de peso no bypass é uma coisa bem complicada, precisa ver a causa desse reganho de peso. Muitas vezes essa causa não é por alteração anatômica, muitas vezes a gente faz uma endoscopia ou algum tipo de exame de imagem para ver, a cirurgia está perfeita, o estômago está lá pequenininho, a anastomose bonitinha. Então, se tiver perfeita a cirurgia, não tem outra cirurgia para corrigir, precisa corrigir os maus hábitos que infelizmente voltaram, que é ansiedade, que é desejo por comida, às vezes os hormônios que alteram depois da cirurgia, que diminuem a fome, depois de 2 anos eles podem ter uma adaptação e voltar. Então não teria muito o que fazer, reeducação alimentar mesmo, ou seja, dieta e atividade física. Alguns pacientes têm lá um alargamento da anastomose, alguma coisa que dá para ser feito sim no bypass, mas isso tem que ser avaliado individualmente. Ok, Helena? Vamos ver. Kelly Moreira, sou de São José do Rio Preto, trabalho no hospital de base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tenho 7 meses de sleeve, perdi 40 quilos. Uma perca de peso bom para esse tempo. Mônica, muito boa, 40 quilos é ótimo, precisa ver quanto você tinha antes de operar. Geralmente é por porcentagem de peso que a gente faz a conta, mas tá bom. Bruno, bypass há 2 anos e hoje já como normal demais, é normal? Com rodízio de carne japonês no quilo, já como 600 gramas. Bruno, o normal é comer até 300, no máximo 400 gramas de um restaurante por quilo. Toma cuidado, tá comendo muito. Consulta seu médico, talvez faça uma endoscopia para ver como é que tá a sua anastomose. Perigoso ganhar peso. Abraço. Lindomar, 160 quilos. Fiz eco, tá tudo ótimo. Só tenho alergia, tem dias que tenho falta de ar. Tudo bem, Lindomar, vai em frente, faz a cirurgia. Perigo é ficar com 160 quilos. Abraço. Jéssica, minha cirurgia é amanhã e meu médico pediu quantas horas? Outros médicos pedem 10 dias de dieta líquida no pré. Por que essa diferença? Jéssica, 10 dias de dieta líquida eu acho um pouco exagerado. Eu costumo pedir 5 dias de uma dieta hipocalórica. Na verdade não sou eu que passo a dieta, é a minha nutricionista Fabiane, que acho que nos assiste também, a Fabiane Oliveira. É importante isso para ter uma perda de peso no pré-operatório, você entrar na cirurgia já com perda de peso, com uma curva descendente de peso, e facilita muito, murcha um pouco o fígado, a esteatose hepática diminui, então isso facilita, tá? O jejum pré-operatório vai de equipe anestésica,
Hoje em dia está diminuindo o jejum, tem anestesista que deixa tomar água até 4 horas antes. Eu peço 8 horas de jejum, acho que é suficiente. Eu costumo falar que vai dormir, janta, toma uma sopinha, acorda, não come nem bebe nada até a hora da cirurgia. Grande abraço, boa cirurgia amanhã, Jéssica. Tem H. pylori, estou tomando antibiótico, Natália. Outra endoscopia, isso vai de conduta de médico. Geralmente, o único jeito de descobrir se foi erradicada a bactéria ou não é se fazendo outra endoscopia, mas vai de médico a médico, Natália. Mas se você está tomando direitinho os antibióticos, vai erradicar. Márcia Bezerra, bariátrica há 5 meses e agora apareceu um cisto na tireoide. Estou preocupada. Márcia, não, esse cisto não tem a ver com a bariátrica. Provavelmente é outra causa aí. E cisto na tireoide geralmente é benigno, geralmente não tem que se preocupar não, tá? Tem que fazer um ultrassom para ver que tipo que é e consultar com um endocrinologista. Beleza, Fabi? Beijo. Fiz a cirurgia com 125 e estou com 88, mas tive complicações, perfuração intestinal. Desculpa, perdi essa. Desculpa, gente, estou tentando ler todas aqui. Carla Barros, boa noite, quero fazer cirurgia bariátrica. Por onde começo? Boa noite, Carla. Primeiro faz uma consulta ou com cirurgião bariátrico ou com endocrinologista para saber se tem indicação, para conversar sobre a cirurgia, etc. Gastroplicatura, Vanessa, já sim, é uma técnica que não é ainda regulamentada aqui no Brasil, mas tem alguns países que fazem bastante, tem algumas indicações sim, e é uma técnica bacana porque não corta o estômago, mas ainda não tem estudos falando sobre a eficácia real dela, é uma técnica que está nova ainda. Juliana, tem exemplo da família de bariátrica com anel e o reganho é bem mais difícil. Por quê? É isso que eu falei, o anel ele exerce um papel de contenção, mas eu tenho muito paciente com anel que reganhou peso também, porque esse anel desloca e o paciente não consegue comer bem. Quando ele não consegue comer bem, arroz, feijão, carne, etc., ele vai procurar comidas mais calóricas para comer e acaba engordando. Então esse negócio que o anel evita ganho de peso não é muito... Se a anastomosa for bem calibradinha, for bem feitinha, também evita reganho de peso. Sandra Tomás, fiz sleeve, tinha 120 quilos, hoje tem 69. Tem 1 ano e 6 meses. Depende da sua altura, Sandra, depende do seu objetivo, mas já foi muito bom, parabéns. Para quem tem varizes, tem mais chance de desenvolver trombose. Boa noite, Patrícia, de novo. Tudo bem, Patrícia? A varize não tem muito a ver com trombose, são coisas separadas, mas tem alguns estudos que falam que até pode ter. A precaução, a profilaxia é a mesma. Fica tranquilo, não vai acontecer nada não. Quem tem esteatose pode vir a ter câncer pela perda de peso rápida? Não, perda de peso, pelo contrário, a obesidade é cancerígena. A obesidade é a segunda maior causa de câncer evitável no mundo, só perde para o cigarro, o tabaco, tá bom? Indicação de nutricionista que atende a bariátrica. Se for daqui de Rio Preto, a Fabiane Oliveira, que nos assiste. Existe possibilidade de dilatação do estômago ou só anastomose? Gerson, esse é um assunto muito controverso também. Na minha opinião, o estômago não dilata se ele não tiver obstruído. Então, às vezes falam em dilatação do estômago, etc., mas não é que ele dilatou, é que às vezes tem alguma dificuldade de esvaziamento e ele vai crescendo. Mas isso aí é caso individual, você aí precisa conversar melhor. Tânia Regina, boa noite. Fui na otorrino por causa de rinite. Ela falou que a minha garganta está irritada porque tem um refluxo. Sim, Tânia, esse refluxo que você sente, que o otorrino indicou, é uma causa, um sintoma extraesofagiano de refluxo, né? Tem sintomas esofagianos que são típicos, sintomas típicos, que é queimação, azia, regurgitação, vômitos, e tem sintomas atípicos, que é irritação na garganta, tosse, etc. Provavelmente você tem um refluxo, mas esse refluxo é leve, eu creio que com a perda de peso vai resolver seu refluxo.
Não existe melhor técnica, Leni. Existe melhor técnica para cada paciente, para o gosto de cada paciente, para cada médico. Mas sleeve ou bypass, está tudo bem. Duas técnicas eficazes, regulamentadas e aprovadas pelo CFM. Fernanda Ribeiro, quanto tempo devemos nos preparar para a cirurgia com os devidos profissionais? Não tem um tempo certo, não tem um tempo definido. Essa cirurgia não é uma urgência, não tem que ter pressa, tem que conversar bastante com a equipe multidisciplinar, com a nutricionista, psicólogo, etc. Vanessa, nunca tomei vitamina, isso é normal? Eu sempre faço exame de sangue e o médico fala que estou ótima. Vanessa, eu tenho uma opinião bem informada sobre vitamina. Quem faz bariátrica ou qualquer tipo de cirurgia no estômago precisa de uma suplementação vitamínica, sem dúvida nenhuma. Tem alguns cirurgiões que realmente não passam vitamina, não veem essa importância, mas tem que tomar vitamina sim, mesmo os exames dando normais. Não vamos esperar dar anormal ou ter um déficit de vitamina que pode dar uma sequela permanente. Qual a diferença do bypass da técnica de Santoro? Santoro é um cirurgião de São Paulo, não é parente do artista, mas ele faz uma interposição ileal, ele faz o sleeve com uma interposição ileal. Tem algumas diferenças sim, diferenças técnicas e diferenças de secreção de hormônio. Santoro ele é um cirurgião muito inteligente, estuda muito a técnica para diabetes principalmente. Então a cirurgia de Santoro é mais voltada para a cura do diabetes, para a cura da síndrome metabólica. Não tem essa safena nas pernas, se impede de operar? Não, Michele, não impede. Porque tem algumas pessoas que não emagrecem, eu volto a ganhar peso, tenho 4 anos, eliminei 54 quilos. Aira Pietra. Boa noite, Aira. Algumas pessoas não emagrecem ou não conseguem atingir seu objetivo. Outras pessoas voltam a ganhar peso. O que acontece? A obesidade é uma doença multifatorial. A obesidade é uma doença que tem vários mecanismos e várias causas. É uma doença muito difícil de ser tratada clinicamente. Por exemplo, no Brasil nós só temos 2, agora talvez um terceiro remédio aí que está surgindo para auxiliar no tratamento clínico da obesidade. Mesmo assim o resultado é muito ruim. A gente tem dificuldade de tratar a obesidade clinicamente. Quem é obeso tem dificuldade em emagrecer, apesar de fazer dietas, atividade física, etc. Então a obesidade é uma doencinha braba de tratar, bem ruim. Tem gente que até opera e volta a ganhar peso. Então, na minha opinião, ainda tem muita coisa para se descobrir em relação à obesidade, hormônios, saciedade, ansiedade, paciente que come muito, paciente que come pouco, que mesmo assim é obeso. Então, tem que ter muito estudo ainda. Essa resposta ainda na minha opinião, ainda não chegamos lá. Alguns pacientes que operaram e voltam a ganhar peso pode ter algum erro na cirurgia, algum problema que aconteceu no decorrer dos anos depois da cirurgia que possa ser corrigido. Mas a maioria dos pacientes que reganham peso é muito difícil voltar a perder e fazer um novo procedimento. Milena, difícil falar assim da opinião da sua mãe. Ela tem um IMC de aproximadamente 40, não é isso? De 37, 38, 60 anos, até 65 anos é muito bem indicada a cirurgia. É complicado falar. Se ela tiver com vontade, com opinião para fazer, acho que ela deve fazer sim. Vai ser muito bom. Ela tem 60 anos, vai aumentar a expectativa de vida dela, ela vai viver melhor, mas ela tem que querer fazer, né? E ela tem que ter medo da obesidade também. Como eu disse, a obesidade tem muito mais complicação, a própria obesidade, do que a cirurgia em si. Boa sorte, Leni, com o sleeve. Maravilha. Naisa Martins, difícil falar sobre suplementos, cada um tem a sua conduta. O Whey Protein é um bom suplemento. Na minha opinião, o Whey tem que ser tomado para quem faz atividade física intensa, mais de 5 vezes por semana, senão a nossa própria dieta já é rica em proteínas.
Talvez tomar um BCA, que é os aminoácidos, né? Proteína quebrada já seria melhor, mas se a sua nutricionista te passou, você está fazendo musculação, está satisfeito com o resultado, continue sem problema nenhum. Boa noite, Lohane. Como tá Londres aí? Tá tudo bem? Prazer falar com você aí em Londres. Diferença entre mini gastric bypass e o bypass. O mini gastric bypass é o single, a cirurgia com single anastomose, que a gente chama, é uma anastomose só. A diferença é a reconstrução intestinal, só o jeito que a gente reconstrói o intestino. A gente já fez alguns casos de mini gastric bypass, tem algumas indicações, mas o padrão ouro é o bypass convencional mesmo. Muito boa perda de peso, Márcia, parabéns. Jéssica, menstruação pós-bariátrica, eu já falei sobre isso aqui, acho que depende, se você tiver um fluxo menstrual grande, se estiver ficando com anemia, perdendo ferro, eu acho interessante sim cortar a menstruação, tudo que ajudar a cortar a anemia seria bom, tá bom? Meninos, infelizmente eu tenho que ir, tô aqui, já tá tarde, tô aqui no hospital ainda, eu vejo que tem muitas perguntas, semana que vem vamos fazer mais, ok, Daiane? Muito obrigado aí por todos, obrigado pelos comentários, elogios, obrigadão, boa noite a todos.